Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, João Renato, estou aqui para falar um pouco, na nossa matéria de Química da prova que teremos amanhã. Então, bora lá, vamos falar um pouco que é muito importante esse tema. E primeiro de tudo a gente tem que entender a diferença entre dois termos. O primeiro deles é entre a substância pura, que é aquele que tem apenas um tipo de substância, e a substância que são as misturas, que tem mais de um tipo, né? Então vamos lá. O que nós temos de substância pura? Temos, por exemplo, o ferro, a água 100% pura, porque a água que tomamos não é pura. Temos também o gás hélio. Agora, já de mistura, nós podemos dividir em dois tópicos. O primeiro deles é as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas temos como exemplo gás mais um sólido, ou água mais um gás, óleo, petróleo, certo? Ou também, por exemplo, leite, certo? Que também tem um conjunto de substâncias. Do outro lado, também temos as misturas que são homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que são, por exemplo, um gás mais um outro gás, também água mais açúcar, sal ou álcool. Enfim, a gente tem o óleo, né, o petróleo, mais o álcool, o etanol, certo? Então agora vamos falar um pouco dos métodos de separação. Como que a gente consegue separar dois materiais, homogêneos ou heterogêneos, sólido, líquido, gasoso? É o que a gente vai ver agora. Primeiro de tudo, a gente vai falar das formas, né, a separação de materiais que são heterogêneos. Então, o primeiro que nós vamos falar é a catação. A catação é um método de separação entre um sólido e um outro sólido. A gente pode utilizar a mão ou equipamentos. Então, por exemplo, a gente quer separar feijões de britas ou pedras, né, que é a mesma coisa. Ou a gente quer separar legumes de carne, por exemplo, arroz da carne, por exemplo, com um garfo. Ou o que os lixeiros fazem, por exemplo, separar o lixo, certo? Então, tudo isso a gente tem a catação. Além da catação, a gente tem outros dois métodos que também são sólido mais sólido, que é levigação e a ventilação. A levigação é a utilização de uma corrente de água para separar materiais de diferentes densidades. Então, por exemplo, o ouro e a água. Então, é muito comum, o ouro e a areia, desculpa. Por exemplo, é muito comum você ver pessoas que pegam uma cesta, colocam ela num rio, né, que tem areia, enfim, eles chacoalham, né, com a corrente de água e a diferença de densidade consegue mostrar se tem ouro ou se não tem, enfim. Já a ventilação é a utilização de uma corrente de ar, né, para poder separar dois materiais, né, com densidade diferente. Então, por exemplo, a gente tem a divisão de uma amêndoa com a sua casca ou arroz com palha, enfim. Bom, outros dois métodos muito importantes é a flotação e a separação magnética. A flotação é a utilização de um líquido com densidade intermediária, então, por exemplo, a água, que tem densidade 1, e aí você coloca dois materiais, né, dois sólidos também, para você ver, né, se ele boia ou se ele afunda, né, dependendo da densidade. Assim você consegue separá-los, como por exemplo uma pedra e o isopor. A separação magnética também é sólido mais sólido, só que para a gente utilizar ela, a gente tem que ter um fator, um sólido que seja metálico, então aço, limalha de ferro, enfim. E aí com a utilização de um ímã, a gente consegue separá-lo da mistura. Depois nós temos a dissolução fracionada, que é basicamente você adicionar água na mistura para assim você dissolver um dos materiais, geralmente o sólido. Então, por exemplo, eu tenho um copo com areia e açúcar. Quando eu coloco água, o açúcar ele vai dissolver na água. E assim, com os dois juntos, eu posso usar uma filtração, né, ou outro método que eu vou falar para a gente poder separá-los, ok? Bom, a gente também tem a peneiração, que pode ser sólido mais sólido. Então, por exemplo, areia grossa de uma areia fina ou pedras e areia, mas também pode ser entre um sólido e um líquido. Então, por exemplo, sementes e um suco, ok? Então, geralmente, a peneiração está muito ligado ao tamanho dos grãos, certo? Então, às vezes é maior ou menor e aí a gente consegue dividir. Bom, agora eu vou falar três muito importantes heterogêneos. O primeiro deles é a centrifugação. A centrifugação é sólido mais um líquido, ok? Ele utiliza a força centrípeta, que é a mesma que a gente tem na máquina de lavar, certo? Que ela auxilia na decantação do sólido. Então a gente tem, por exemplo, sangue, a gente tem água barrenta, que são dois exemplos muito bons de decantação, ok? De centrifugação, né? Mas que também estão ligados à decantação. Agora vamos falar dos dois mais importantes, que é a filtração e a decantação.
A filtração pode ser sólido mais um gás, ou pode ser um sólido mais um líquido. E nela a gente utiliza um filtro para poder reter o sólido que a gente tem na mistura. Então, por exemplo, a gente tem areia mais água, ou a gente tem sei lá, deixa eu pensar. A gente também pode ter, por exemplo, o solo. O solo é um grande filtro. A gente pode ter também o aspirador de pó, né, que é a poeira, que é o ar, né, mais a poeira, né, e o ar, né, um sólido e um gás. A gente também pode ter, por exemplo, para a gente tratar da água, né, que a gente utiliza a filtração. A gente também utiliza ele, por exemplo, para a gente conseguir o petróleo, ok? E também atualmente, né, estão utilizando bastante a filtração para tentar evitar os microplásticos que tem na água, né, para ficar cada vez mais saudável para a população. Além dela, nós temos a onde a gente utiliza a diferença de densidade, certo? Também para a gente poder dividir materiais. Então, igualmente a filtração, a gente pode utilizar entre a areia e a água, a gente pode utilizar para ter uma água dessanalizada. A gente também pode ter, por exemplo, para a gente extrair o petróleo, a gente também tem que usar a decantação para separar da água, né, de outros materiais. Também na tratação da água é muito importante. E também óleo mais, por exemplo, água. Então, de certa forma, a decantação é uma das mais importantes que a gente tem. Então, pode ser entre um sólido mais um líquido, ou pode ser de um líquido mais um outro líquido, certo? Bom, perfeito. Então, a gente falou aqui, né, das misturas heterogêneas, agora vamos falar das homogêneas. As misturas homogêneas, primeiro que nós vamos falar é a evaporação, que é um sólido mais um líquido. Então, a gente tem dois termos muito importantes. O primeiro dele é o solvente, que é quem dissolve, e o soluto, que é quem é dissolvido. Então, na evaporação, o solvente, ele evapora e se separa da substância que tinha sido dissolvida, né? O soluto. Basicamente assim, imagina água e sal. A gente evapora a água, que é o solvente, e só deixa o sal, que é o soluto. Ok? É basicamente isso. Já a extração, que é o outro, pode ser um sólido mais um líquido também. Ele vai ser utilizado, né, quando a gente tem a extração de parte de uma mistura. Então, por exemplo, a gente tem água quente mais café, a gente tem água quente mais ervas, certo? Então, tudo isso é extração. E por fim, a gente tem a destilação simples e a destilação fracionada. Ambas elas são destilação, mas eles têm uma pequena diferença. Primeiro, a destilação simples é sólido mais líquido, enquanto a destilação fracionada é líquido mais líquido. Então, na destilação simples, né, que a gente tem uma máquina, o destilador, é mais fácil. Por quê? Imagina, a gente tem, deixa eu ver, açúcar e a gente tem água. Só que a gente quer manter os dois, ou seja, a gente não quer perder a água, senão a gente utilizaria a evaporação. A gente vai colocar uma temperatura onde a água vai evaporar e o vapor dela vai até um mecanismo, né, que é esse aqui, que a gente chama de condensador. Lá a temperatura são mais baixas, assim a água vai condensar e assim ela vai virar água. Então a gente vai ter dois potes com diferentes materiais, um sólido que seria o açúcar, né, o sal, e o outro que seria a água. Já na destilação fracionada, que é basicamente a mesma máquina, o que vai mudar é o seguinte, os dois são líquidos homogêneos. Então a gente tem que ver o ponto de ebulição de cada um. Então, por exemplo, a gente tem a acetona e a gente tem a água. Se eu colocar a temperatura abaixo, por exemplo, do ponto de ebulição dos dois, então a água é 100, né, e a acetona é 56. Se eu colocar 55, ambos vão evaporar, né? Não muito, mas vão. E depois eles já vão condensar direto. Então não vai mudar nada, né? A gente não vai conseguir separar. Mas agora, por exemplo, se eu colocasse a 56 graus, que é o ponto de ebulição da acetona, os dois iam evaporar, só que a água ia condensar. Já a acetona não, ela ia continuar evaporando porque já chegou no ponto de ebulição dela, que é a temperatura máxima que a gente pode manter no líquido. Então esse vapor vai chegar até o condensador externo, e esse condensador externo vai deixar uma temperatura menor, e assim ela vai voltar ao estado líquido, ok? E se a gente colocasse a 100 graus, não ia mudar nada, porque ó, ambos iam evaporar e nenhum dos dois, assim, a gente ia conseguir chegar aos 100 graus, só que como os dois iam estar em estado gasoso, os dois iriam para o condensador externo, então os dois iriam condensar e a gente ia ter um pote com o mesmo líquido, né, como antes, então não iria mudar nada. Então é assim que a gente separa na destilação fracionada, que também acontece no meio ambiente. Então, por exemplo,
a água ela evapora, certo? E aí depois ela condensa e depois chove. E é a mesma coisa, certo? Mudança de estado. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a diferença entre água tratada e água mineral. Primeiro, são a origem e a composição que as mudam. Então, a água mineral, ela funciona da seguinte forma. Em rios ou lagos, mares, a água evapora. Ao chegar na atmosfera, ela condensa e ocorre a precipitação, as chuvas. Essa água passa pelo terreno, né? Passa pelo relevo, pela terra, e a terra funciona como um grande filtro. E nesse filtro ele vai retendo as impurezas, né? As sujeiras que tem na água. E ao mesmo tempo, a água vai adquirindo vários sais minerais. Assim, eles passam pelo lençol freático e chegam nos aquíferos. Lá nos aquíferos, né, eles podem gerar nascentes, que aí formam mais rios e lagos, ou nós, seres humanos, conseguimos perfurar e fazer lá poços, e assim a gente consegue retirar a água. É mais saudável porque tem menos, né, produtos químicos, na verdade nem tem produtos químicos, só que geralmente é mais caro por causa desse motivo, né, dela ser mais saudável e melhores condições. Já a água tratada, ela passa por diversos processos químicos. Então, o primeiro que nós temos é a grade, né, que serve para poder evitar que folhas e gravetos passem, né, junto com a água. Depois, a gente tem o carvão ativado, que tira o cheiro e o gosto da água. A floculação e a coagulação, né, que é a utilização de produtos químicos, de substâncias químicas, para formarem assim flóculos gelatinosos e ajudar na decantação de sujeiras, né, e impurezas. Depois disso, né, eles passam por um processo de decantação, que é o mais importante de todos, porque aí as sujeiras, as impurezas, vão ficar no fundo do tanque, certo? E no fundo do tanque é limpo, né? Em alguns tempos tem que limpar. E aí a gente já separa uma grande parte das impurezas das sujeiras. Depois disso, essa água passa pela filtração, né, para assim poder reter o resto das sujeiras e impurezas que não conseguiram ir para o fundo do tanque, que não foram eficazes, né, na decantação. E aí, depois disso, ela passa por um processo de utilização do cloro, né, para evitar bactérias. Depois o flúor, que é para evitar cáries. E por fim o ajuste do pH. Então não pode ser muito ácido, então utiliza o cal, né, que é uma substância, um elemento, para poder diminuir isso. E aí chega até a gente essa água. Então tá vendo quantos processos a gente teve? É muita coisa. E aí, às vezes, tipo, tem muita coisa química. Então, às vezes, não é muito saudável. Já a água da piscina, por exemplo, é desde a coagulação, da floculação que eu falei, até a utilização do cloro. Os outros processos não são utilizados. Perfeito. Então agora a gente vai falar sobre o petróleo, ok? Primeiro, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura, um conjunto de dois líquidos dois ou mais líquidos com diferentes pontos de ebulição. Então, basicamente assim, seres vivos morreram durante vários anos e assim gera esse processo, né, essa sedimentação, a decomposição, chegou até rochas que juntamente com poeiras, enfim, formaram pedras sedimentares. E essas pedras sedimentares, essas rochas sedimentares, formaram esses líquidos, que é o petróleo, ok? Bom, o que acontece geralmente no Brasil? Quem extrai o petróleo, geralmente na parte que a gente chama de pré-sal, então a gente tem o mar, o terreno, né? O sal e o pré-sal, onde tem mais petróleo, é a Petrobras. Só que a distribuição dela são feitas por várias companhias, então a Shell, Ipiranga, enfim. Só que, como que a gente consegue, por exemplo, asfalto, como a gente consegue o querosene, a gasolina, é com a destilação fracionada por causa da diferença de ebulição, certo? Que é a coisa mais importante que eu falei antes. Então, ó, a destilação fracionada para o petróleo funciona assim. Aqui a gente tem a refinaria. Então, a gente tem a bomba, né, que é onde tem o petróleo. O petróleo ele passa alguns canos tal e chegam até a refinaria. Na refinaria a gente coloca um valor, né, uma temperatura muito alta. E assim, todo o petróleo vai evaporar. E o vapor vai subindo, 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 até ele chegar em cada casa, né, até cada compartimento com uma temperatura específica. Então, por exemplo, o líquido presente no petróleo com o menor ponto de ebulição está lá na parte de cima. Por quê? Como o calor está embaixo, a parte de cima vai ser a mais fria. Então é lá que ele vai condensar. E aí a gente vai poder retirar ele mais rápido porque o ponto de ebulição é menor. E aí aquele líquido, né, que tem o maior ponto de ebulição, ele vai condensar o mais próximo possível que a gente tiver, né, da temperatura. Então na parte mais abaixo. Então, resumidamente,
A gente tem aqueles com maior ponto de ebulição, que é mais ou menos 500, por exemplo, que são os resíduos, então a parafina, o asfalto. Depois a gente tem o óleo lubrificante, que é mais ou menos 400 graus. Aí depois a gente tem o óleo combustível, que é 300, 350. Aí depois nós temos o óleo diesel, que é 300, 250. O querosene, que é 200, 250. A gasolina, que é 150. E depois o gás liquefato, certo? Liquefeito. E aí que é mais ou menos uns 100 graus. Então, mais ou menos assim. Tudo que tem no petróleo é isso. Só que quando a gente aquece, cada compartimento tem a sua temperatura. Então, no topo é mais frio, né, com menor ponto de ebulição, e lá para baixo é com um maior ponto de ebulição. Então, primeiro é retirada a parte de cima, os primeiros, depois os de baixo, e assim a gente consegue retirar os materiais. Então, o que é muito importante saber do petróleo? Quando a gente vai extrair o petróleo, a gente utiliza bastante a decantação para poder separar da água, separar de outras impurezas que a gente não quer, e a filtração, né, da mesma forma. Aí com a destilação fracionada a gente consegue dividir esses líquidos que a gente tem no petróleo por causa do vapor, né, da diferença do ponto de ebulição. E o petróleo ele é insolúvel com a água e ele é tipo, tem a densidade é menor também. Então, esses são os pontos importantes que a gente tem que saber do petróleo. Agora vamos mudar um pouco do tópico, né, que a gente vai falar agora sobre os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Bom, os fenômenos químicos são aqueles que mudam a composição da matéria, ou seja, são algo irreversíveis. Então, por exemplo, nós temos os fogos de artifício, nós temos a oxidação, né? Então, por exemplo, um leite que azeda, ou, por exemplo, uma maçã que apodrece, ou alguma fruta que amadurece. A gente também tem o prego que está enferrujado, a gente tem a dissolução, por exemplo, de açúcar ou sal na água, e a gente também tem alguma coisa que está queimando, né? Então, por exemplo, madeira queimando também é um fenômeno químico. Além disso, a gente tem coisas relacionadas à vida, então, por exemplo, o nascimento, a morte, a reprodução, a fotossíntese, né, também para as plantas, tudo isso são fenômenos químicos, porque mudam a composição da matéria, é algo irreversível. Já os físicos é algo que não muda a composição da matéria, certo? Então é algo reversível. Então, por exemplo, o papel amassado. Tá amassado, mas ainda continua sendo papel. Um vidro que quebra, quebrou, mas ainda continua sendo vidro. A água que vira um gelo, virou gelo, mas ainda continua sendo água. Então, mudanças de estado é fenômeno físico, certo? E por fim, né, é muito importante saber isso, que é a vela. João, a vela seria qual dos dois? Físico ou químico? Eu diria pra você, os dois. Por quê? A gente tem a parafina que queima, certo? Então ele seria um fenômeno físico, porque ele queima, ele derrete, ou seja, mudou de estado. Só que, ao fator dele queimar, a chama retrai, né, traz algo que é químico. Ou seja, eles são os dois. Então, pela vela derreter é físico, e pelo queimar, né, a parafina queimar, a gente tem um fenômeno químico, ok? Então, quando geralmente a gente tem um fenômeno químico, a gente tem algumas coisas que podem indicar isso. Primeiro delas, a mudança de cor, cheiro, textura, bolhas, transformação em sólidos, e a gente também tem a presença de chamas, certo? Então essa é a diferença entre fatores, né, químicos, né, fenômenos químicos e físicos. Só que é muito importante a gente saber também que cada substância possui o seu conjunto. Então, por exemplo, a gente tem a água, que é H2O, ou a gente tem, por exemplo, o gás carbônico, CO2, ou, por exemplo, o oxigênio, O2. Ok, então a gente sabe disso, mas, por exemplo, muito importante saber, quando a gente tiver uma letra maiúscula, ela é sempre uma substância. Então, por exemplo, CO2, a gente tem o C, é uma substância, e o O2, certo? Que é outra substância. Então, são duas substâncias. Mas, por exemplo, quando a gente tiver cal, que é uma substância, a gente tem uma só, porque é um C, um A minúsculo e um L minúsculo. Então, por conta disso, é uma substância só. Então, uma letra maiúscula significa que é uma substância. Quando a gente tiver uma letra maiúscula seguida por minúsculas, também é uma substância. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Além disso, quando a gente quer simbolizar, né, alguma mudança de estado, então, por exemplo, a gente tem a água que foi para o estado gasoso, que estava no líquido e foi para o gasoso. Então, a gente sabe que a fórmula da água é H2O.
Então aí a gente coloca H2O, igual eu vou colocar aqui, ó, H2O, aí entre parênteses embaixo, um L de líquido. Aí virou H2O, G de gasoso. Mas, João, o que significa isso? O H2O líquido significa que era o reagente, o antes. Depois, com a seta, a gente teve o produto, que é o depois, ok? Então, por exemplo, a gente tem um produto que virou um prego enferrujado. O que é um prego enferrujado? É o ferro mais o oxigênio. Por quê? É a oxidação do ferro, certo? Então, é os dois elementos que são os reagentes, ok? Então, isso é muito importante saber. E, por fim, a gente tem dois conceitos muito importantes, que o primeiro é a lei da conservação e a gente também tem o balanceamento. Então, eu vou explicar um pouco para vocês agora como que isso funciona. Primeiro de tudo, a lei da conservação diz que se a gente transformar, balancear dois elementos que viraram outro, ou seja, um reagente que virou um produto, ele não pode adicionar nem diminuir alguma substância. Isso não pode, é a lei da conservação. Além disso, a gente tem um balanceamento, que ele tem que estar de acordo, o mesmo número de átomos, o mesmo número de substâncias que do reagente para o produto. Então, eu vou explicar isso para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá, pessoal. Aqui tem um pouco do que eu falei. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem duas substâncias, certo? Então, ó, aqui a gente tem uma substância, que é o C, e a gente tem dois átomos, né, mas a mesma substância, que é o oxigênio. Aqui, ó, a mesma coisa, só que quando a gente faz isso aqui, por exemplo, a gente sabe que esse 5 ele vai valer para os dois. Então, vai ser H10 e O5. Então, seria isso aqui. Só que a gente nunca pode escrever assim. A gente tem que escrever assim. Por exemplo, você vai pedir para ele, sei lá, 5 águas. Você não vai falar assim, me vê um H10O5. Não. Você vai falar assim, me vê 5 águas, né? Ou me vê 5 H2O. Entendeu? É assim que a gente fala. E é um pouco daquilo que eu falei. Então, ó, letra maiúscula mais letra minúscula, uma substância. Letra maiúscula sozinha, uma substância. Então, aqui o reagente, que é o antes e o depois. Então, por exemplo, ó, água evaporando. Ela estava no estado líquido e passou para o estado gasoso, só que mantém sendo a mesma substância. Não mudou a composição da matéria. Então, é físico. Agora, por exemplo, aqui, ó, o H2O virou H2 mais O, certo? Então, nesse caso aqui, por causa da corrente elétrica, né, mudou a composição do material, é químico. E como que a gente faz para balancear? É isso que eu vou mostrar agora. Vou explicar aqui para vocês como que a gente faz isso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender um conceito que é o macho, certo? Então, o que é o macho? É a ordem que a gente deve seguir para a gente poder realizar, né, o balanceamento. Então, primeiro, toda vez que a gente tiver um C ou um H ou um O, a gente vai deixar eles para depois. A gente primeiro vai fazer esses dois. Então, a gente sempre vai começar com o que é menor. Então, eu recomendo vocês fazerem primeiro uma tabela de cada substância. Então, vamos lá, veja pessoal, eu vou ensinar aqui para vocês o que eu fiz aqui, certo? Então, primeiro de tudo, eu fiz essa balancinha para ver o quanto a substância a gente tinha em cada um. Então, aqui a gente tinha 4 H, aqui a gente tinha 2H, aqui a gente tinha 1, 5, 2 e 3, certo? Então, o que eu fiz aqui? Vamos tirar esse aqui primeiro para vocês verem o porquê que ficou 1, 3, 1, 3. Beleza, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ver qual que a gente tem o menor de todos e evitar, né, o H ou o O. Então, o que a gente vai ter que mexer primeiro é esse. E para a gente ter aqui 3 e aqui a gente ter 3, vocês concordam que a gente tem que botar o 3 aqui também? Porque, ó, quando a gente coloca o 3 aqui, que é o primeiro passo, a gente tem Na3 e Na3. Aí, quando a gente vê os Os agora, 4 mais 3, porque, ó, o 3 também funciona pro O. Então, vai ficar 7O. E aqui a gente tem quanto? A gente tem um 4 e o 1. Então, a gente tem que colocar o 3 aqui também. Por quê? Ó, vamos pensar um pouquinho. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 4 mais 3, 7. Então, a gente já colocou o Na igual e a gente já colocou o O igual também. Agora, vamos ver, ó, o P já tá igual. E o H, como que a gente fica? Ó, a gente tem aqui 3H e aqui a gente também tem 3H por causa do 3. Então, aqui a gente tem 6. Aqui, a gente tem 6H também. Por quê? Porque aqui a gente tem um 2. Então, a gente multiplica isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar 6. Então, a gente tem algo igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui agora. Então, a gente só coloca um na frente desse aqui que a gente não precisou
e um na frente desse aqui que a gente não precisou. Então, qual que é o segredo para a gente responder isso? Primeiro, faz uma tabelinha de todas as substâncias que a gente tem e vê quanto que tem para cada um. Porque geralmente, né, por exemplo, aqui tem 1, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 2. Geralmente a gente vê, por exemplo, daqui para cá, né, vezes 3, e daqui para cá vezes 2. Então, tem uma grande chance de a gente ter que utilizar o 3 ou o 2 aqui, certo? Nesse caso, a gente utilizou o 3. Então, a gente sempre começa pelo menor e evitar, né, o CH ou o O. Então, a gente começou pelo NA e a gente já achou direto, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Então, o resultado vai ficar 1, 3, 1, 3, ok? Então, é assim que a gente faz o balanceamento e a gente consegue deixar a substância correta, certo? Não pode ter mais e nem menos por causa da lei da conservação. É essa matéria, espero que eu tenha ajudado. E é isso, boa prova amanhã. Valeu!